Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, porque o importante é a gente viver com mais saúde, com mais leveza, com mais autoestima e com mais bem-estar. E hoje eu já começo o programa com uma dica preciosa para a vida. Na escola você faz a lição e depois recebe a prova. Na vida você faz a prova e depois recebe a lição. Então pense bem antes de agir e reflita para evoluir. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, tenha sempre como meta muita força e determinação, com muito amor e fé, e um dia você chega lá. Até pelo que é ruim, agradeça e de coração cheio vá sorrindo e recebendo todos os ensinamentos da vida. Isso é evolução e sabedoria. Seja grato, a gratidão atrai sempre as melhores coisas da vida. E seja positivo, pois de um dia para o outro a vida se transforma. Bom, e hoje a gente tem muita coisa boa, muitas matérias interessantes que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos conversar com um oftalmologista que vai falar sobre saúde ocular. A gente vai receber também uma dentista que vai falar sobre cuidados com a saúde bucal. Fica aí que é já já. Bom, e agora eu vou receber o Dr. Luiz Antônio Cipriano. Ele é médico especialista em oftalmologia e hoje veio falar sobre saúde ocular, cuidados no dia a dia com a nossa visão e doenças oculares mais comuns. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela gentileza do convite. Sou muito amigo do seu pai de décadas e é um grande prazer hoje estar sendo entrevistado por você, Paulo. O prazer é nosso, um ótimo profissional e como você falou, né, um grande amigo também do meu pai, é um prazer maior ainda te receber aqui, onde a gente grava no consultório dele, né, meu pai é dermatologista, né? Sim. E hoje a gente vai esclarecer algo também muito importante, que é a saúde ocular, né? Sim. Como que a gente deve prevenir de tempos em tempos, né, ir, né, ao oftalmologista? Bom, se a gente falar em consultas regulares, eu sempre recomendo de 12 a 18 meses para que a gente faça uma rotina. Eventualmente, casos que necessitam maior atenção, a gente abrevia esse tempo. Mas um tempo conveniente para que a gente possa fazer diagnósticos a tempo em relação a algumas doenças, como glaucoma, catarata, retinopatia diabética, degeneração macular, o tempo entre um ano, 12 meses a 18 meses, um ano e meio, está de bom tamanho. Sim, e a gente também, como você falou de várias doenças, né, tem que estar sempre verificando, né, porque às vezes a gente acha que a visão tá boa e vai forçando, né, tem isso também, né, e vários fatores que a gente vai falar aqui também prejudicam. Ainda mais hoje em dia que a gente se expõe muito a telas, né? Desde o advento, então, do smartphone em 2007, a gente teve aí uma série de situações que se multiplicaram em relação ao uso da visão, o mau uso da visão, e trazendo uma verdadeira epidemia em relação à miopia, à disfunção da glândula lacrimal. E a gente teve uma série de situações que vieram para ficar, para se perpetuar em função desse uso, vamos dizer, contínuo e crônico em relação às telas. Então a gente tem que estar sempre olhando, porque não é só os vícios de refração, são situações provocadas pela exposição da luz azul artificial. A gente vê, né, atualmente, smartphone, até TV, acho que talvez menos, porque é mais longe, né? Sim. Mas o celular fica aqui, né? Até quando eu uso muito tempo o celular, eu fico com muita dor de cabeça. Então, e hoje, desde pequenas, as crianças têm que ter muito cuidado, até que falam de tempo de tela, né? Tá tendo um aumento, assim, bem significativo, então? Até porque eu, quinta-feira, vivi uma experiência ali que é do dia a dia. A mãe, para acalmar as duas crianças, uma de 4 e outra de 7, deu um iPad para cada um, pronto. Face paz. Nem parecia que tinha criança, estava um paraíso. Então, as crianças hoje estão muito habituadas a interagir. Só que antes dos 2 anos, nunca a exposição. Seria isso certo. Tá. Dos 2 aos 5, menos de 2 horas diárias. Então, essa seria a primeira coisa a se fazer. Agora, a gente tem que levar em conta que as crianças hoje interagem, quer queira, quer não. Mas você precisa limitar, até porque miopias acomodativas estão aparecendo cada vez mais em função dessa exposição
a curta distância. É que é muito perto, né? E eles Sim. realmente ficam olhando Sim. fixo, né? Sim. E esse aumento é muito prejudicial, né? A visão, a gente já sabe que com o tempo ela vai tendo, né, uma piora. E quando começa quando é criança... A miopia, ela teve uma explosão a partir de 2007. Em 2020, 35% da população mundial já era míope. Nossa. Em 2050, já há uma projeção de 50% da população míope. Nos países do Sudeste Asiático, Singapura, Taiwan, se eu não me engano, 90% da população já é míope. Então você veja o efeito maléfico produzindo essa miopia em alta escalada justamente pela aproximação excessiva das telas. Isso tem que diminuir. A vida enclausurada também, saindo da luz solar, porque a luz solar ela colabora com a liberação de dopamina que interfere no crescimento do olho. Então, é uma série de situações que propiciam a instalação dessa miopia. E é uma miopia que depois ela vem para ficar. Sim. É que você chegou a falar de luz artificial, né? E essa relação também, a luz também é muito prejudicial, né? Então, hoje, estudos apontam para o sentido de que, pelo menos em relação à retina, a gente tenha um aumento da degeneração macular. Uma degeneração retiniana da parte central da retina, que é onde se forma a visão de detalhe. Então, se a gente pudesse neutralizar esse efeito da luz, seja do notebook, do smartphone, enfim, de qualquer aparelho eletrônico que faz essa emissão, seria interessante. Primeiro, a gente ter uma boa colocação em relação à tela, sempre na direção dos olhos ou um pouco abaixo, nunca para cima, uma distância nunca menor de 50 centímetros e, se puder, usar um óculos com um filtro, com blue filter, que a gente chamou blue light, que a gente vai bloquear essa luz azul, isso é bastante benéfico, já que a gente sabe que a longo prazo essa exposição crônica pode levar a essas degenerações de retina. Por exemplo, você falou de luz, até luz né, do teto, enfim. Quando você está vendo até uma TV com a luz, com o celular, né, é melhor que esteja mais a luz ambiente apagada ou acesa? Eu sempre recomendo não ter tela junto à negritude, quer dizer, evitar a escuridão. Tá. Sempre tenha uma luz, pelo menos de um ambiente ao lado, para tirar aquela negritude, tirar a escuridão, porque senão você aumenta muito a situação do contraste e fica muito cansativo. Então, uma luz indireta, pelo menos, sempre é bom. Sim. E você falou do sol também, a gente sabe que também tem a luz solar, que também aí nós temos muito prejudica. A luz azul natural, que tem os seus efeitos benéficos, mas a gente sabe que o ultravioleta, quando você se expõe muito tempo, cronicamente, vai trazer algumas doenças, como para a córnea, que é a primeira lente do olho, você vai trazer lesões abrasivas, vai correr risco de ter queimaduras com pigmentação da córnea, a gente chama de fotosseratite. Segundo, pitirígio, que é uma pelezinha que cresce no canto interno dos olhos, como se fosse um triângulo, cuja base fica no canto interno e o ápice virado para a parte, vamos dizer, colorida dos olhos. Evidentemente vai estar em cima da córnea, que é a primeira lente. O pitirígio é uma transformação tecidual que acaba acontecendo em pessoas que são predisponentes, mas que têm ativação pela radiação ultravioleta. Então, muitas vezes as pessoas confundem o pitirígio com catarata, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A catarata também pode aparecer mais precocemente pela exposição à radiação. E já existem estudos até antigos, feitos na Califórnia, nos anos 60, comprovando essa ação sobre a segunda lente do olho, que é uma lente importante, que é a lente que ajuda a fazer todo o processo de acomodação. E a catarata, o que tem de bom é que quando a gente faz o diagnóstico, você faz uma cirurgia e restaura a acuidade visual. E a quarta ação do ultravioleta seria sobre a retina, dando degeneração macular. E existem algumas pessoas que já têm uma predisposição, até às vezes por falta de pigmentação retiniana, para essa formação de degenerativa, e naturalmente requer tudo isso, todas essas situações,
um bloqueio através do quê? De um bom óculos escuro. Óculos bom, escuro. Né? Bom, o que é um bom óculos escuro? É aquele de grife, não. É aquele comprado no comércio especializado, devidamente legalizado, estabelecido. E outra coisa, comprar um óculos que tenha certificado de garantia, porque aí você tem com quem reclamar. Então, um bom óculos escuro não significa que seja um óculos muito caro. Não, um óculos que você sabe que está comprando uma coisa que vai te trazer benefício. Tem lá uma lente polarizada, tem lá uma lente que bloqueia o ultravioleta, ótimo. Então, o óculos escuro hoje não é um elemento de estética, é um elemento de proteção. E a gente conhece muito, que muita gente fala de miopia, acho que é um dos mais conhecidos, né? Tem também hipermetropia. Hipermetropia, que é o contrário da miopia, astigmatismo. Astigmatismo, que pode aparecer sozinho, ou junto com a hipermetropia, ou junto com o astigmatismo. São os defeitos da visão naturais, caráter genético. Normalmente característica genética. E não de presença obrigatória. Você pode ter pais míopes e, de repente, o filho não nascer míope, inclusive. A grande chance é de nascer míope. Mas os defeitos se misturam. E naturalmente, a população de míope acaba sendo o fato da exposição hoje ser grande às telas, aumentou a população de míope. E quem já tem também, pode aumentar, né? Sim, conforme mais miopia você tem, mais... Conforme essa exposição, mais míope você ficará. E tem também doenças que a gente viu, né? Estão falando muito, até o apresentador, né, Thiago Leifert, de criança, né? Também existe câncer. Sim, câncer, retinoblastoma, né? Que é uma doença. Pode ser em adulto também? Pode acontecer em adulto também. Existe uma série de cânceres, o próprio melanoma. O que a gente quer dizer é que deve ficar sempre de olho, né? Deve sempre estar igual hoje em dia, quer dizer, tem uma série de doenças que elas têm que ser acompanhadas desde a gestação. Exato. E o retinoblastoma é um dos quadros que você, se não fizer o diagnóstico precocemente, evidentemente vai perder não só a visão, como a própria estrutura ocular, a retirada do olho. Obrigada pela sua participação, esclarecimento. Tem muita mais coisa, né, pra gente falar. Volte mais vezes também, mas muito bom te receber. Com o máximo prazer. Amigo do meu pai, veio com seu filho, né? Meu neto. Seu neto? Meu neto. Seu neto. Hoje o Lourenço Escudeiro. Participou. O fiel escudeiro. É isso. Passa seu contato pra gente. Então, hoje em dia, hoje eu estou trabalhando somente na cidade de Bertioga, porque tenho consultório lá há 30 anos. E graças a Deus a gente tem muito prazer em estar lá. Deixei muitos pacientes aqui em Santos, mas que até hoje insistem em me procurar em Bertioga. Eu fico muito feliz por isso. Lá eu estou na rua Rafael Costabile, número 387, e é um prazer poder receber alguém de Santos a qualquer hora lá, porque aproveita e já faz um turismo, já faz um passeio em Bertioga que está muito lindo. É isso, prazer te receber, volte mais vezes. Satisfação, no nosso programa. Muito obrigado. É isso, gente, muito importante procurar um bom profissional e se cuidar, saúde ocular, muito importante. Eu carrego águas em meu nome. Uma imensidão que se perde no horizonte. Nem sempre doce, por vezes salgada, porém cristalina. Eu misturo em mim os rios e o mar. Como eu amo a natureza. Se eu pudesse, eu guardaria em potinhos tudo de bom que ela me dá. Foi exatamente isso que eu fiz. Mar e rios, mais força e leveza para todos os tipos de cabelo.
agora eu vou conversar com a doutora Flávia Benali. Ela é cirurgiã dentista, especialista em implante e dentística e mestre em bioodontologia, doutorando em ciências odontológicas e hoje vem falar sobre saúde bucal. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, estou muito feliz com o convite, vai ser um prazer conversar aqui com você e com toda a sua audiência. Sim, a colega, né, sua dentista. Colegas de profissão, é sempre bom estar com um dentista perto da gente. Sim, e eu falo que eu gosto de falar o que eu quero passar para as pessoas. E saúde bucal é muito importante. Muito importante, está sempre ligada a tudo, né? Ao corpo, Sim. ao bem-estar, a viver bem. Então é importante a gente sempre cuidar e estar antenado a tudo que tem em relação à saúde oral e corporal. Sim, porque tem gente que negligencia, né? Não sabe que pode provocar até problemas graves, né? Sim. Então, saúde é muito importante, sempre é o dentista. E tem uma síndrome, né, que a gente vai falar hoje, que é do envelhecimento precoce bucal. Explica um pouco o que é isso pra gente, né? E pra quem ainda não ouviu falar. Então, a síndrome do envelhecimento precoce bucal, digamos que é uma doença presente nova na sociedade, mas ela já existe há muito tempo. É que a gente começou a olhar para isso recentemente. E o nome já diz, parece um nome difícil, mas é um envelhecimento precoce de todos os tecidos relacionados à boca. Então a gente fala dos dentes, da parte muscular, parte óssea, e isso tudo está relacionado ao estilo de vida do paciente. Então a gente consegue relacionar o envelhecimento precoce. Por que se chama envelhecimento precoce? É porque essas lesões, essas alterações, elas vão aparecer em pacientes jovens, 20, 22, 25 anos e mais, que deveriam ou poderiam estar aparecendo lá pelos 60, 65, 70 anos do paciente. Então a gente nota uma boca envelhecida, a gente observa dentes desgastados, com perda de estrutura dental, com exposição de raiz, com perdas ósseas, precocemente. Por isso o nome, síndrome do envelhecimento precoce bucal. E por que isso tem acontecido? Você falou até relativamente não, já existe, mas agora tem se falado mais, acredito eu que também tem aumentado. Por que isso acontece? Olha, está muito ligado ao estilo de vida do paciente. E quando a gente fala estilo de vida, existem vários fatores que estão interligados para a gente chegar no resultado final. O principal deles, o que a gente pode considerar ali assim, como fatores principais, está relacionado à ansiedade. Não. E a gente observa um crescimento. O Brasil é o país mais ansioso, segundo a OMS. Então, temos uma população ansiosa. E o que a ansiedade tem a ver com dente, né? Vocês devem estar se perguntando. A gente fala muito de ansiedade, mas não sabia que também, né, poderia. Por quê? O paciente que tem ansiedade, a pessoa que tem ansiedade, muito provavelmente ela vai passar parte do dia dela com os dentes encostados, levemente tensionados. E esse encostar de dentes por um período maior do que o de alimentação e deglutição é prejudicial. Então a ansiedade ela está diretamente ligada a esse envelhecimento, porque você sobrecarrega, você tensiona essa estrutura dental por muito mais tempo, e isso acarreta no envelhecimento. Então a gente fala que esse bruxismo de vigília, que é o bruxismo acordado. A maioria das pessoas conhecem o bruxismo noturno, que é o famoso, né? Dorme com a plaquinha, isso, apertamento, rangimento dental. As pessoas conhecem como se isso acontecesse sempre dormindo, né? Falar, eu tenho bruxismo, levanto de manhã com a musculatura cansada, tenho que usar placa, né? Que a pessoa sente que fica tensionando e rangendo. Só que ele acontece durante o dia, que é o bruxismo de vigília, e ele é muito prejudicial. Por quê? Porque ele acontece por um período maior, muitas vezes não causa tanto desconforto, então a pessoa às vezes não repara que está fazendo aquilo, e diretamente ligado à vida, à ansiedade, então isso acarreta muitos problemas dentais. Atrelado à ansiedade, que acarreta esse bruxismo de vigília, que é o apertamento ou encostar de dentes ao longo do dia, a gente fala também nos hábitos alimentares. E aí, o que esses hábitos alimentares têm em relação com esse envelhecimento? Dietas ácidas, então refrigerante, suco de limão, bebidas ácidas ao longo do dia e alimentos ácidos, e principalmente também industrializados, que a população mudou os hábitos alimentares. A ansiedade também causa irregular, né? A alimentação irregular. Exatamente. Então, você vê que um vai ligando ao outro para formar o problema principal, que é o envelhecimento precoce. E atrelado à alimentação ácida, então, você pega um paciente que aperta os dentes ao longo do dia,
que tem um encostar de dentes ao longo do dia, tem uma alimentação ácida, então faz aquele shotzinho de limão de manhã, toma energético, bebida de pré-treino, refrigerante, suquinho de limão, laranja. E aí você associa esses 2 fatores, você vai ter mais predisposição a ter o envelhecimento precoce, perda de estrutura dental e assim vai. Atrelado a isso, a gente tem o refluxo gastroesofágico. E quando a gente fala de refluxo, a gente fala da acidez permanente e o pH bucal baixo. E aí você vai associando um fator no outro. Aí você fala assim, mas Flávia, eu acho que eu não tenho refluxo. Muitos pacientes têm refluxo e não sabem que tem. Porque não necessariamente você vai sentir queimação, vai sentir desconforto. Por isso a importância do dentista estar sabendo que isso existe, que tem relação e que se o paciente tem desgastes dentais, por exemplo, localizado na parte de trás dos dentes, muito provavelmente esse paciente pode ter tido ou tem alterações de refluxo gástrico. Então é interessante encaminhar para o especialista para que faça um acompanhamento em paralelo. Nossa, muito interessante. E a gente às vezes não sabe, né, que também tá tendo esse desgaste, tá tendo um pouco de bruxismo, refluxo, tudo que você falou. Como que observar? Nossa, tem uma coisa diferente, né? Porque quando a gente vai ver, às vezes a pessoa não vai... É muito importante regularmente no dentista, mas tem gente que não vai. Então a gente já só vai observar, já está num estágio de dificuldade, né? Sim. Como que observar sintomas, sinais? Foi muito interessante isso que você falou, porque a população como um todo, ela está acostumada a atrelar dor a problema. Então tem dor, tá com problema. E o que quando a gente conversa com uma pessoa que não é dentista, ela pensa que é um problema de saúde oral? Uma cárie. Então, ela não tem cárie, ela tem uma boca saudável. E essa relação de não ter cárie e ser saudável, ela não existe sempre, na maioria das vezes. Porque o envelhecimento precoce bucal, a perda de estrutura dental, desgaste de esmalte, é considerado uma alteração. Então, a gente atende, às vezes, pacientes com 22 anos que não tem nenhuma cárie e tem envelhecimento precoce bucal, tem perda de estrutura e tem sensibilidade. Então, digamos, se a pessoa precisar... O principal sintoma, o primeiro que aparece de um envelhecimento precoce bucal diagnosticado pelo paciente, ou seja, que ele vai sentir é a sensibilidade. E Flávia, o que é a hipersensibilidade? É você ter sensibilidade ao ingerir alimentos quentes, alimentos gelados. Então, picolé, a pessoa para de conseguir morder. A água já não é mais a temperatura tão gelada. Na hora de escovar os dentes, a hora que a escova passa em alguma região que tem uma raiz exposta, causa dor. E aí o paciente ele começa, sem reparar muito, mudar os hábitos de vida para que ele não tenha dor. Porque se ele fizer, ele tem sensibilidade. Então é importante a gente conscientizar que essa sensibilidade generalizada ou até pontual em um dente ou outro pode estar relacionado a esse envelhecimento precoce. Porque às vezes a pessoa não vai ter cárie nenhuma, a gengiva está saudável, mas ela tem sensibilidade. Então é importante a gente entender esse processo e conscientizar os dentistas que essa doença existe e, como eu falei anteriormente, não é porque um paciente não tem a cárie ou a gengiva dele não sangra que não tenha nenhuma alteração. É importante investigar essa sensibilidade, se ela existe e as causas dela. Ai, nossa, muito interessante. E, por exemplo, como a gente pode tratar? Prevenir, acredito que seja entendendo os sinais, né, os sintomas, ir ao dentista, mas fala um pouquinho também. E tratar, né? Como que a gente pode tratar para não evoluir? Quando já tem alguma alteração, já ocorreu um desgaste, já ocorreu uma exposição de gengiva, que é quando a gengiva ela desce. O nome não é esse, mas a gente fala, a gengiva ela desce. Então expõe uma parte do dente que deveria estar coberta. Por isso que muitas vezes também gera sensibilidade nessa região. Então quando já tem um desgaste, uma exposição radicular, que é o nome, né, quando a gente fala quando a gengiva desce, causando uma lesão cervical não cariosa, que é o quê? Olha o nome, lesão cervical na região não cariosa, ou seja, uma lesão que não é causada por cárie. Então quando já está presente, o dentista vai precisar intervir, ou restaurando, ou fazendo mexendo na parte do tecido de suporte na gengiva e tudo mais. Então, há essa parte de intervenção.
mas principalmente removendo as causas. Então, por exemplo, se o paciente ele tem uma alimentação ácida, e isso é importante que o dentista faça investigação, e aí eu te pergunto, quantas vezes o dentista pergunta os hábitos alimentares do paciente? Não é tão comum, né? Então é importante investigar isso. Por exemplo, se o paciente tem uma dieta ácida, ele tem hábito de todo dia de manhã tomar o shotzinho de limão, ou toda hora na hora do almoço tá tomando um suco de maracujá, refrigerante. É você controlar essa acidez dessa alimentação, explicar para ele que isso não é tão benéfico quanto ele acha que é, tá? Se o paciente tem algum toque dental errado, o dentista precisa ali ter algum tipo de intervenção naquele momento. Se o paciente é ansioso, a gente precisa muitas vezes diagnosticar que o paciente tem apertamento durante o dia. Ele não percebe. Então é uma conversa para que o dentista conscientize o paciente de que ele tem aquilo. Então o tratamento, a intervenção é quando já tem um problema, mas a gente precisa remover as causas. E isso é totalmente dependente da conversa entre o dentista, orientando e explicando ao paciente o que ele precisa ou deve mudar. Obrigada pela sua participação, por esclarecer, né? Como eu falei, saúde bucal. Você também é professora, né? Na Universidade de Santos. Isso, na Unisanta, eu dou aula lá de implante. Então, a gente restabelece dentes que foram perdidos. Então, Sim. quando o paciente já perdeu o dente, a gente consegue devolver o sorriso do paciente através dos implantes. E aí, lá na faculdade, a gente atua na formação dos dentistas, né? Na especialização dos dentistas que queiram atuar nessa especialidade. Muito bom. Passa seu contato também para quem quiser. Vou deixar o meu contato aqui para vocês. Eu tenho um canal ativo no Instagram, então se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar por lá. É @doutora Flávia Benali. Tá aparecendo aqui para vocês poderem acessar. É isso, obrigada. Muito obrigada a você pelo convite, foi um prazer estar aqui conversando com você e a gente espera te ver mais vezes para a gente poder trazer outros temas aqui. É isso, gente. Se conscientizar sempre. Saúde bucal é cuidar da nossa saúde. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso programa com assuntos tão relevantes e necessários. Obrigada por estarem sempre acompanhando aqui a gente. A gente faz tudo para agradar vocês com muito amor e muito cuidado para vocês. Bom, e agradecendo hoje a parceria da Bela Sirena, aqui da cidade de Santos, essa loja que me veste assim com esses figurinos maravilhosos para vocês. Agradecendo também o Salão Espaço VIP, aqui de Santos, com a minha maquiadora Rafaela e minha cabeleireira Thaís, que arrasam sempre na minha make e no meu cabelo. E sigam nossas redes sociais aqui do nosso programa, as redes oficiais e as minhas redes oficiais também, para a gente conversar cada vez mais. Vocês podem mandar perguntas, sugestões, vocês são muito bem-vindos. Bom, então sábado que vem a gente se encontra às 8h30 da manhã para falar mais sobre sua saúde e seu bem-estar, porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!